e tentar equilibrar tudo me levou a um burnout. Eu engordei, eu realmente não me reconhecia mais, assim, eu não conseguia mais me olhar no espelho. Minha pele piorou muito. Sempre que eu vejo stories meus do ano passado, eu me sinto mal por ter me deixado chegar naquela situação, sabe? E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Primeiramente, perdão pelos cachorros, porque eu tô tentando gravar esse vídeo faz tempo, só que os cachorros não estão me deixando em paz. E esse vai ser um vídeo completamente diferente. Pra quem acompanha um pouco do meu canal, ou pra quem chegou aqui de paraquedas, eu trago muito conteúdo sobre o fitness, sobre dieta, treino, não sei o quê. E mostro um pouco da minha vida, vlog, sendo criadora de conteúdo, e também sou formada em nutrição. Só que esse vai ser um vídeo bem diferente. Esse vai ser um vídeo em como eu tive um glow up do ano passado pra cá. Apesar de eu já fazer isso há muito tempo, né, eu já ser criadora de conteúdo há muito tempo, eu já treinar há muito tempo, eu tive um processo bem difícil ano passado que me levou a um burnout. Eu não me reconhecia mais como pessoa, eu engordei, a minha pele piorou. E pra uma pessoa que cria conteúdo, principalmente no nicho que eu crio, é muito difícil. É muito difícil ver onde eu me deixei, era muito difícil não aceitar que eu tava passando por aquilo, e foi muito difícil me recuperar. Mas em 6 meses eu me tornei uma pessoa completamente diferente do que eu tava no passado. E se eu puder ajudar um pouquinho você que tá me vendo, eu acho que isso vai te ajudar bastante. Pra quem caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Carol Ferraz, eu sou formada em nutrição e criadora de conteúdo fitness, lifestyle, vlog, eu falo muito da minha vida. Enfim, aqui é um espaço seguro, onde eu trago informações reais baseadas em evidência e também baseado um pouco na minha vida. Ano passado, eu tava terminando a minha faculdade de nutrição. Pra quem já fez alguma área da saúde, sabe o quão complexo é isso. As pessoas acham que só medicina é difícil. Não, qualquer área da saúde vai ser muito complicado, muito difícil, principalmente os estágios. Os estágios, eles sugam a gente, tipo assim, até o último. E eu não sei como funciona pra você, mas os meus estágios eram obrigatórios e não tinha salário. Então, eu vivia a rotina de CLT, só que sem ganhar absolutamente nada. E com isso, eu também morava sozinha e eu também trabalho, né? Então, eu tinha que ganhar meu dinheiro, porque eu trabalho desde os 17 com a criação de conteúdo. E por mais que seja criação de conteúdo, que é muito mais fácil se fosse um trabalho CLT, inclusive divas que fazem CLT mais estágio obrigatório, eu tiro meu chapéu pra... Chapéu não, eu tiro meu cabelo inteiro pra vocês, entendeu? Porque realmente foi muito complicado, muito difícil. Só que, assim, eu tinha que conciliar o meu trabalho, projetos que eu tinha, com minha vida social, morando sozinha, com manter o meu namoro, porque assim, né, eu tinha que manter o meu namoro, né, gente? Hoje a gente mora junto, mas antes eu morava sozinha, com a minha família, então, tipo, dando atenção pra minha família, ao mesmo tempo eu também tinha que fazer viagens por conta do meu trabalho, que muitas viagens eu não fiz, e treinar, fazer dieta, manter o corpo. Assim, eu tentei fazer tudo e equilibrar tudo, e tentar equilibrar tudo me levou a um burnout. Eu já falei algumas vezes pra vocês que eu não acho que o certo é a gente equilibrar tudo, que em algum momento a gente vai ter que sempre desequilibrar alguma área na nossa vida, que vai ser a nossa prioridade. Então, por exemplo, quando eu tava me recuperando, a área que eu desequilibrei da minha vida acabou sendo treino e dieta. Eu continuei fazendo treino e dieta, mas o meu foco maior não era esse. O meu foco maior era, por exemplo, o trabalho. Quando eu tava viajando, faz um mês e pouco eu tava no Japão. Meu foco não era treinar e fazer dieta. O meu foco era aproveitar a viagem. Então, eu desequilibrei a parte treino e dieta para conseguir aproveitar a viagem. Porque se eu fosse tentar treinar, fazer viagem, trabalhar, eu não ia conseguir fazer nada. A gente não consegue aproveitar 100%. Mas assim, mesmo dando esse conselho, a gente acha que a Mulher Maravilha, a gente acha que consegue fazer tudo. A gente acha que a gente dá o conselho, mas a gente não precisa seguir. Resumo da ópera. Eu tive um burnout ano passado, tentando dar conta de tudo. E esse burnout me levou a várias coisas, na verdade. Porque eu só fui reconhecer o meu burnout em novembro. Até lá, eu fingia que tava tudo bem. Eu ganhei bastante peso, eu engordei. Eu realmente não me reconhecia mais, assim. Não era como se eu tivesse feito um bulking, né, que é o processo de ganho de massa muscular, e tivesse ganho um pouco de gordura. Não, eu realmente ganhei peso, engordei, não tava gostando do meu corpo. Eu botava qualquer tipo de roupa, eu odiava, eu não conseguia mais me olhar no espelho. E não só por conta, tipo, de ter engordado um pouquinho. Eu não engordei absurdo, tá, gente? Porque eu não tinha autoestima. Eu me olhava no espelho, eu não gostava. E não só autoestima, tipo, de beleza, de nada. Era em relação ao meu trabalho, porque meu trabalho também começou a piorar. Em relação ao meu estudo, porque eu não conseguia mais manter rotina de estudo. Eu me sentia, tipo, uma péssima filha, uma péssima namorada, tipo, e não que eu estava fazendo mal pros outros, nem nada disso. Mas é porque eu mesma não tava me reconhecendo, sabe? Minha pele piorou muito. Sempre que eu vejo stories meus do ano passado, eu me sinto mal por ter me deixado chegar naquela situação, sabe? Eu fico com pena de mim mesma por ter me deixado naquela situação. Por mais que eu esteja falando pra vocês isso agora, 6 meses depois que eu de fato falei assim, não, realmente, vamos melhorar. Hoje isso já é uma ferida bem mais curada do que antes, por isso que eu acabei não falando nada antes. Eu tenho alguns vídeos aqui, na verdade, onde eu só trouxe um desabafo, mas eu não falei o que eu fiz pra melhorar, que é o que eu vou falar agora. Eu esperei um pouco essa ferida já tá começando a ser curada pra eu falar, porque no momento que a gente tá passando pela maior dificuldade, até o primeiro ensinamento que eu quero falar pra vocês, não falem pra ninguém, a não ser, tipo, pessoas que vocês confiam muito. Por exemplo, quem sabia era basicamente meu namorado e minha psicóloga. Ninguém mais. Nem a minha família. Na verdade, eu não falava pra minha família porque eu não queria preocupar. Nem amigos, nem nada, assim. Tipo, eram somente os dois que realmente sabiam tudo que tava acontecendo na minha vida. E são os únicos que sabem ainda, tipo, tudo, sabe? E por isso que eu não falei na internet também. Até porque na internet eu sei que tem muita gente que quer meu bem, mas tem muita gente que não quer. E a gente não tem controle sobre
sobre isso. A gente não tem controle. E não é uma questão de olho gordo, né? De tipo, ah, nossa, a pessoa vai olhar e a minha vida vai ficar horrível. Não, não é isso. É questão de realmente, tipo, tem gente que se aproveita disso pra passar por cima de você muitas vezes. Então, o máximo que você puder evitar, evite. Mas tá, Carol, o que você fez pra sair da Carol do ano passado pra cá? Inclusive, seguem fotos de momentos muito ruins que, juro, gente, se eu ver hoje, eu fico, gente, não sou eu, não estamos me reconhecendo. E eu nunca fui daquele jeito, né? Tipo, como eu estava no passado, eu acho que eu nunca tinha me colocado numa situação dessa. Eu me colocar numa situação dessa é muito difícil de falar, né? Porque são tantas variáveis que eu acho que a culpa não é só minha. Mas eu acho que eu nunca tinha me visto assim em toda a minha vida, assim, de verdade. Então, foi muito difícil. O primeiro passo, assim, que eu acho pra me reconhecer foi entender tudo o que tava acontecendo. Então, entender que eu tava passando por um processo muito difícil, entender que eu estava sentindo uma piora da minha ansiedade. Eu sou diagnosticada com ansiedade. Então, eu precisei sim voltar pra ajuda psiquiátrica, enfim, e precisar tomar remédio. E isso não é vergonha nenhuma. E eu falo isso abertamente, que sim, eu tomo remédio pra ansiedade, porque eu preciso de ajuda. Como toda doença, na verdade, a gente precisa de um remédio. Se você tá com febre, você vai tomar uma dipirona. Se você tá com dor de garganta, você vai tomar um anti-inflamatório. Por que não, se você também está passando por um processo mental, você não usar o remédio, sabe? Eu sou 100% a favor. É óbvio que, tipo, tudo feito muito com cautela e mas enfim. E eu não falo o nome de remédio nem nada disso, tá? Ok. Então, eu decidi, de fato, falei assim, não, vamos começar a aceitar ajuda, vamos começar com psicólogo, só que isso já foi antes, tá? A psicóloga eu já tava fazendo desde junho, aí o processo com a psiquiatra foi ali em novembro, e aí assim a gente foi começando a controlar. Então, acho que o primeiro passo é você aceitar que talvez você esteja passando por um momento da sua vida que você vai precisar rever muitas coisas, muitas ações, muito do que você tá vivendo e você não quer mais pra você. Sabe aquele sentimento de que você sabe que o que você vive hoje não é o que você sempre sonhou pra você e não é a vida que você tava desejando? Porque eu já tive muitos resultados incríveis, assim, em todos os âmbitos da minha vida. E ali eu tava me vendo no momento que eu falei, cara, não é isso. Tipo, a minha vida não é isso. Eu não posso resumir a minha vida a isso. Só que ao mesmo tempo eu também não tinha muita força pra mudar, pra fazer, pra levantar. É muito difícil falar só levanta e faz, sabe? Eu sei que a maioria dos vídeos de glow up sempre vão falar pra vocês, tipo, esqueça a motivação, você precisa ser determinado, você precisa fazer, você... Só que quem passa por uma situação dessa sabe que não é tão fácil assim. Mas óbvio, a gente vai precisar de muita força de vontade pra querer mudar de fato e insistir todos os dias um pouco, sabe? Então acho que o primeiro passo é a gente entender esse processo, entender que às vezes a gente vai precisar de ajuda externa, entender que a gente vai ter que mudar vários comportamentos. Por exemplo, eu precisei começar a mudar comportamentos comigo mesma. Então, como eu já tava num processo onde eu tentei dar conta de tudo e a pessoa que eu esqueci fui eu falei, vamos começar por onde eu acho que tá mais me incomodando, que era o meu corpo. Eu não tava gostando do meu corpo, eu tava me sentindo muito mal, eu me sentia cansada o tempo todo. Eu chegava pra treinar, eu tava falando isso ontem com as meninas do Daily, eu tenho isso só de meninas, tá? Que é Carolis Ferraz. Enfim, que eu chegava pra treinar e eu chorava. Eu, tipo, chorava porque eu não tinha força pra treinar. Eu acho que foi um processo muito mais mental do que físico, tudo que eu vivi. Eu não conseguia treinar, mas eu treinava, tipo, eu fiz tudo, tá? Eu não parei de treinar, eu não parei de nada, assim. O que aconteceu que eu acabei ganhando muito peso foi que eu fiz um bulking, né? Eu tava em processo de ganho de massa muscular, onde você já come mais calorias que o seu corpo gasta. E eu acabei engordando porque, além de comer mais calorias que o meu corpo gastava, eu também beliscava muito, eu saía muito da dieta. Eu tava bem ansiosa, então, assim, às vezes eu acabava comendo mais, até comida de dieta mesmo, tipo arroz, não sei o quê, porque eu tava ansiosa. Não foi compulsão, tá? Compulsão é diferente de impulso, mas eu tava ansiosa. Então, tudo isso me fez engordar. Então, o que eu fiz? Eu falei, tá, a parte que mais tá me incomodando é meu corpo. Eu vou começar a baixar minha dieta, eu vou ficar num déficit calórico, eu vou controlar mais as beliscadas. Então, assim, eu tirei tudo que era possível de casa que eu beliscava, doce, até coisa tipo barrinha, essas coisas, tirei tudo. Ficava só comida de dieta mesmo. Inclusive, eu comecei a fazer marmita. Eu não gosto de marmita, gente, não gosto. Mas eu comecei a fazer marmita porque eu sabia que pelo menos eu ia descongelar a marmita e ia comer só aquilo. Porque se eu tivesse que comer de novo, eu ia ter que descongelar. Então, eu comecei a fazer marmita. Fazia marmita, aumentei um pouco meu cardio, porque eu tava fazendo um cardio, gente, muito de qualquer jeito. E já tem um vídeo meu aqui sobre cardio, então vocês assistam esse vídeo que é maravilhoso, explicando o motivo pra vocês fazerem cardio. Então, eu comecei a aplicar mais intensidade nos meus cardios. Eu tava muito de bode da musculação. Esse bode ainda não passou, tá? Eu continuo de bode da musculação. E aí, eu comecei a fazer natação. Inclusive, meu namorado, ele me apoiou muito na natação, ele começou a fazer comigo. Meu namorado é bodybuilder, tá? Então, assim, gente, pensa que coitado, o homem pra nadar, ele parecia uma pedra. Ele fez comigo 6 meses de natação, então a gente fez natação ali. A gente começou em outubro, na verdade. Esse processo eu digo que durou 6 meses, porque foi quando acabou meus estágios, mas eu comecei ali mais ou menos em setembro, outubro, baixar minhas calorias. E aí eu fui aos poucos secando, só que eu ainda sentia muito cansaço, eu sentia uma dificuldade absurda pra emagrecer, muito mais do que eu sentia antes. Eu sempre fui magrinha. Minha dificuldade, na verdade, sempre foi ganhar massa muscular, só que nesse período tava muito difícil emagrecer. E eu não tava entendendo por quê. Aí eu fui, né, fazer exames de rotina e eu percebi que eu tava com
tudo que era possível ferrado. Eu tava com ferro tão baixo que eu precisei ficar tomando ferro intravenoso. Eu fiquei acho que um mês tomando ferro intravenoso, assim, com intervalos de, acho que era uma semana ou 15 dias, uma coisa assim. Então eu fiquei tomando ferro intravenoso. Eu precisei repor várias vitaminas que estavam todas extremamente baixas. E eu descobri uma doença autoimune. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, inclusive desenvolvi um nódulo. Nossa, gente, que vídeo de doença. Não, mas o vídeo não é pra falar de doença, gente, é pra falar que, tipo, eu descobri processos na minha vida. Então eu precisei curar tudo isso, fiz um check-up de tudo, comecei a cuidar de tudo, da minha tireoide, do tomar remédio, enfim. E aí aos poucos eu fui retomando. E aí com isso eu comecei a secar, comecei a emagrecer, a minha dieta começou a fazer efeito e eu comecei a ver diferença tanto no meu corpo quanto na minha disposição. Eu me sentia muito pesada pra fazer muita coisa, sabe? Então, muito pesada, muito cansada, muito, sabe, inchada, assim, me sentindo... Tem uma palavra em inglês, mas eu não sei traduzir ela. Eu não tô sendo metida, mas é que é tipo, fluffy. Tipo, como se tivesse... Não é gordinha, não é isso, é inchada. Eu me sentia muito mal com isso, sabe? E aí, aos poucos, eu fui melhorando, então a minha disposição foi melhorando, a minha pele também foi melhorando. Eu fui no dermatologista, eu tava cheia de acne, assim, então passei alguns medicamentos. Eu já usei Roacuta na minha vida, então meu maior medo era ter que usar Roacuta de novo. Eu não queria mesmo. Então, eu consegui melhorar bastante, diminuindo bastante do percentual de gordura, melhorando a minha alimentação, eu consegui melhorar também a minha pele. Eu cuidei um pouco mais da minha pele, então eu passei a fazer coisas que eu sabia que eu gostava. Então eu comecei a olhar internamente pra mim e pensar, tá, Carol, coisas que te fazem bem. Porque se eu for ficar pensando em trabalho, eu vou ficar ansiosa. Se eu for ficar pensando no futuro, eu vou ficar ansiosa. Então, o que você gostava de fazer? E eu comecei a lembrar da minha época que eu morava com os meus pais, que quando a gente mora com os pais, é tudo muito mais tranquilo, né? Eu gostava muito de cuidar do meu cabelo. Sempre amei cuidar do meu cabelo. Ai, fazer máscara, fazer não sei o quê, sabe aquele banho premium? Eu falei, não quer saber? Comecei a fazer isso. Comecei a cuidar do meu cabelo. Inclusive, aqui todo mundo tá elogiando meu cabelo, mas é que realmente eu gosto muito de cuidar. Comecei a cuidar do meu cabelo, comecei a entender mais sobre skincare. Uma coisa que a gente pode até pensar que é fútil, mas que me ajudou muito. Foi começar a pensar mais nisso. Aí comecei a pensar, não, agora eu tava me sentindo, ainda estou um pouco na crise dos 20 e pouco, que eu tenho 23 anos e eu não sou mais adolescente, mas eu também não sou tão adulta. Então a gente fica meio nessa. Questão de estilo também, então eu comecei a ver, tá, o que funcionava pra mim, o que não funcionava, o que eu gostava de usar, o que eu não gostava. Até mesmo em roupa de treino, tinha coisas que eu usava muito e hoje em dia não consigo usar. Então eu comecei a olhar mais pra mim nesse sentido estético também. Porque além de emagrecer e melhorar meus treinos, melhorar a dieta, melhorar o cardio, eu comecei a fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, a natação que eu falei pra vocês, pra tentar me tirar um pouco daquele ambiente da musculação, então eu fazia natação. Mesmo ainda no período de estágio, tá, gente? Eu chegava do estágio, eu fazia natação 8 horas da noite, mas eu fazia e isso tava me ajudando bastante. Olhar mais pra mim, então, ao invés de olhar muito pros outros, eu comecei a olhar mais pra mim nesse quesito de tipo, vamos fazer uma skincare? Vamos cuidar do cabelo? Vamos ler um livro? Vamos, sei lá, faz alguma coisa que você gosta. Eu não sei o que você gosta de fazer, mas pensa em algo que você gosta e implementa na sua vida. Mesmo que isso significa tirar um momento que você teria com outra pessoa, ou um momento que você se dedicaria a outra coisa. Porque eu sinto que nós mulheres, a gente tem muita tendência de dar muito pro outro, né? De ceder muito pro outro, e a gente acaba esquecendo da gente. Então foi um momento até que eu fiquei mais reclusa, tipo, conversei muito com meu namorado em relação a isso, eu fiquei mais reclusa, fiquei mais a minha. A gente já tinha morado junto, a gente começou a morar junto ali em outubro. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais na minha, mais tranquila, tanto que eu reformei todo esse quarto aqui, que é o meu cantinho, é meu espaço de trabalho, é tudo. Então, eu comecei a olhar mais pra mim nesse quesito, sabe? E aí, uma coisa que poucas pessoas falam, que muita gente fala assim, você precisa anotar, você quer ter um glow up? Então, pega um caderno e anota, assim, o que você quer pra sua vida, quem você era, e não sei o quê, e nananã, e beleza, isso pode ajudar bastante. Mas se eu ficar pensando muito assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer nananã, eu ia ficar maluca. Então, o que eu botei na minha cabeça? Que eu não precisava, por exemplo, me conectar comigo. Eu já tinha me conectado com essa parte, de tipo, coisas que eu gostava de fazer. Mas eu me sentia muito assim, parece que eu não me reconhecia mais. Só que esse reconhecimento do porquê eu não me reconhecia mais é porque eu já tinha mudado, então eu não era mais a mesma Carol de 2024. Só que aquela Carol que tava vivendo ali também não era a Carol que eu gostaria de ser, que eu me sentia, que eu sentia que eu merecia. Eu comecei a pensar assim, tá, então o que eu faço hoje que me aproxima do que eu quero ser? Acordar mais cedo? Dormir mais cedo? Não me preocupar tanto com o que os outros estão achando? Talvez soltar amarras de coisas que me prendiam e com isso eu tô querendo dizer muito questão de trabalho mesmo. Hoje eu tenho menos parcerias do que eu tinha antes, inclusive eu ganho menos do que eu ganhei antes. Mas o meu objetivo era realmente conseguir melhorar muito a minha criação de conteúdo. E quando eu tinha que fazer muita publi, eu me sentia muito perdida, sabe? Porque boa parte acabou ficando pra publi e eu não conseguia me trazer ali naquele momento. Então eu falei assim, beleza, a gente vai diminuir um pouco
a gente vai segurar um pouco na parte financeira, mas pra eu conseguir trazer mais de mim e conseguir melhorar o meu Instagram, conseguir trazer mais de mim, que outras parcerias vão chegar. E até é engraçado, porque tem várias coisas que, sim, eu não me identificava mais, então pra mim não fazia mais sentido, e eu simplesmente soltei, sabe? Ainda as parcerias que eu quero não chegaram, mas eu tenho fé que vão chegar, porque eu tô trabalhando muito nisso, sabe? Esse vídeo tá sendo muito de conversa, tá, gente? Não é mais tópicos, é coisas que eu fiz e que eu acho que talvez possam ajudar você. E aí, com isso, eu fui construindo uma Carol diferente. Eu não fui só tentando entender quem eu era, mas construindo a pessoa que eu queria ser. Construindo a pessoa que eu queria me tornar. Inclusive, tem mais ou menos um pouco tempo que eu decidi começar a correr. Então, eu decidi começar a correr porque eu já tô com um pouco de bode na musculação, comecei a correr, comecei a fazer Hyrox. Isso tem me feito muito bem. Eu sempre fui muito imersa no mundo do fisiculturismo porque eu gostava de acompanhar. E aí, eu saí um pouco dessa bolha e entrei um pouco mais na bolha mais saudável, sabe? Tipo, mais fitness e não tanto só estética. A estética sempre vai estar comigo, só que essa parte de querer pensar num corpo mais funcional também me animou bastante. Então, não só eu emagreci, porque do ano passado pra cá já foi 7 quilos, e agora eu pretendo manter, mas assim, foram 7 quilos, quanto eu também comecei a me tornar uma pessoa que eu gostava mais, comecei a entender o que fazia sentido pra mim e o que não fazia. Outro ponto bem importante sobre isso, eu sempre fui aquela pessoa que pensava muito no que os outros achavam, pensava muito no que, o que vão achar, o que vão pensar, o que vão não sei o que nananã. Só que eu comecei a pensar, tá, será que isso faz sentido pra mim? Muitas vezes eu via uma pessoa criando um conteúdo e aí eu pensava, nossa, será que eu tenho que criar alguma coisa parecida? Será que eu tenho que falar da trend tal? Será que eu tenho que falar disso aqui? Só que tinha coisas que não faziam sentido pra mim. Então, começa a analisar o que faz sentido pra você e o que não faz. O que faz sentido com a pessoa que você quer ser, o que não faz. Porque senão você só vai viver seguindo moda, seguindo trend, e você nunca de fato vai viver o que é uma verdade pra você. Uma coisa que eu nunca quis fazer era correr, tá? Por quê? Porque eu não, na época eu não queria, e eu falava, tipo, todo mundo ficava, ai, mas correr tá no hype, correr tá no hype. E eu tive várias amigas, inclusive influenciadoras, que falaram pra mim, não, começa a correr, que você vai ver, a internet vai melhorar. Eu falava, cara, eu não vou fazer isso, eu não vou correr por hype. Hoje eu realmente decidi correr porque eu quero, tá? Não é por, tipo, entrar em moda, não. Eu falei assim, não, agora eu decidi correr porque eu quero, porque eu fiquei muito mal com o fato de eu não conseguir correr 200 metros, e eu falei, como assim? Meu ego ficou doído. E aí, agora eu tô feliz com isso porque é uma decisão minha, não é uma decisão imposta, não é uma decisão extremamente influenciada por terceiros e pelo medo de ficar pra trás, porque senão você nunca vai saber quem você é, você nunca vai ter uma personalidade. Eu acho que o que mais difere as pessoas e pessoas que são de fato, que conseguem as coisas na vida, que são cativantes, que dão certo em tudo, tá? Não só na internet, é a personalidade, é trazer o que elas são pra vida, sabe? Não adianta você querer copiar fulano, ciclano, nanana, seja você. Ai, mas porque as pessoas agora estão falando assim, eu preciso falar assim. Você fala assim com o seu namorado? Você fala assim com seu amigo? Então não fale. Ai, porque agora a moda é ficar mais magra, mas eu gosto de mais volume. Não tenha mais volume. Ai, mas faça aquilo que faz sentido pra você. Por exemplo, a gente tá numa onda agora realmente de magreza extrema, já tenho um vídeo sobre isso. Eu fiquei assim, gente, mas o meu objetivo sempre foi ter mais volume. Apesar de agora eu ter emagrecido, mas eu sempre quis ter, tipo, coxa, glúteo, tipo, músculo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou querer emagrecer cada vez mais só pra me encaixar em algum padrãozinho, sabe? Me encaixar numa caixinha que não fui eu que me coloquei. A Isabela Mate fala muito sobre isso. Mas, enfim, esse foi o meu processo de glow up. Eu cuidei da minha pele, eu emagreci, eu comecei a olhar mais pra mim. E hoje eu posso dizer pra vocês que eu tô muito melhor mentalmente. Tem várias partes da minha vida que eu acho que a gente ainda pode melhorar, que eu acho que eu ainda posso amplificar, mas eu me sinto muito mais confortável hoje pra falar sobre isso. Eu tenho muito mais perspectiva do futuro do que eu tinha antes, e a minha autoestima mudou, assim, completamente. Então, se você quer um conselho, siga um pouco do que eu falei aqui e fica tranquilo, porque as fases ruins, elas passam, mas a gente precisa insistir muito, porque às vezes elas demoram, e às vezes, mesmo depois que elas passem, volta um pouquinho, e aí você tem que tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco. Se te ajudou, comenta aqui embaixo, manda pra um amigo que às vezes tá passando por essa fase muito difícil, e espero vocês no nosso próximo vídeo.